E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram aí mais essa semana? Espero sempre estudando SQL Server, espero sempre aprendendo alguma coisa nova. Tenho certeza que você não deixou passar essa oportunidade. Bom, hoje a gente vai para mais um vídeo da nossa série, a série é nova até, que é Dicas para o DBA Iniciante, tá? Então hoje a gente vai para uma dica que eu acho bem legal. Ela pode inicialmente parecer antiquada. Você vai falar para mim assim, pô, Vitor, mas eu tenho outras funcionalidades atuais que causam aí, chegam na mesma solução, causam o mesmo efeito. Pô, por que você está mostrando essa daí com o SQL Server? Bom, eu vou mostrar essa funcionalidade para você, uma funcionalidade talvez um pouco mais antiga, mas que ainda pode ser utilizada, principalmente para pessoas que estão com versões antigas do SQL Server ou com versões standard e que talvez não tenham tanto recurso de hardware assim disponível. Bom, o que eu quero falar hoje com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma das tarefas essenciais para você que administra um ambiente de banco de dados, seja ele SQL Server, seja ele de qualquer plataforma, tá? Que é a criação e administração do seu baseline, a famosa linha de base, certo? Qual é a grande sacada de você ter um baseline? Por que o baseline ele passa a ser tão importante para um administrador de banco de dados? Bem simples, direto, curto e grosso para você. É o baseline que vai te ajudar na resolução de algum problema e também em fazer aí o sizing para um novo ambiente. Legal? Pô, Vitor, como assim? O que é essa ideia de sizing? Bom, imaginando que você precisará migrar o seu ambiente atual para uma nova infraestrutura. Quanto de CPU você vai precisar? Quanto de disco? Quanto de memória? Baseado na utilização que você tem atualmente, como é que eu faço para saber o que eu uso atualmente e aí sim calcular, fazer uma métrica aí pensando nos próximos 3 anos do quanto de hardware que eu vou precisar. E também temos outro cenário em que o baseline é extremamente importante. Tá? Eu vou dar um exemplo para você do porquê que o baseline é extremamente importante. Eu vou virar para você e falar assim, poxa, o seu servidor de banco de dados ele está consumindo aí 5% de CPU. Aí você vai olhar para mim e falar assim, porra, maravilha, hoje o dia está maravilhoso. Um servidor de banco de dados que está consumindo só 5% de CPU, pô, cara, de boa, maravilha. Cara, eu te pergunto, qual que é o seu baseline? Qual que é a média de uso de CPU do seu ambiente? Ah, Vitor, a minha média de CPU está em 30%, 40%. Cara, se a sua média de CPU está em 30%, 40%, e agora você está com 5%, um valor completamente fora da normalidade, você pode estar com algum problema. Seja ele problema de infraestrutura, problema de rede, problema de algum recurso de hardware do seu servidor, tem algum problema. E como é que você faz para saber que o seu valor médio é 30%, 40%? Tendo um baseline configurado e alimentado diariamente, semanalmente, a cada 1 hora, isso é você que vai escolher. Mais um baseline atualizado. Então, ter um baseline é essencial para a sua administração do dia a dia e também para a sua administração de novos ambientes. Eu quero montar um novo ambiente, eu vou pegar o meu baseline atual, do ambiente atual, e vou tentar fazer aí uma projeção, calcular o quanto de hardware eu precisaria a mais. Então, baseline ele é importante, e extremamente importante. Ponto. Pô, Vitor, eu não faço baseline. Não faz? Você tem certeza? Pô, tenho certeza. Cara, então fica aí, assiste o vídeo até o final, configura isso que a gente vai conversar agora, que é uma das N formas que você tem para utilizar o baseline. Eu diria para você que talvez essa seja a forma automatizada, mais rápido, mais fácil e simples de você configurar. Você pode, assim que acabar esse vídeo, ir em um dos seus servidores, lógico,
em um dos seus servidores de desenvolvimento para testar, para verificar como isso funciona, e aí aos poucos ir subindo para os seus servidores de homologação e depois para os seus servidores de produção. Legal? Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é a criação de um baseline, uma coleta de dados automática, utilizando uma ferramenta de monitoração bem antiga do Windows, que é o Performance Monitor. Então, se você não sabe quem é o Performance Monitor, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, eu vou abrir aqui o menuzinho de executar e vou chamar o Perfmon. Ok? Essa é uma das formas que a gente tem para chamar o Performance Monitor. Ok? Tá aqui o Performance Monitor. Vitor, não sei que ferramenta é essa. Sabe sim, cara. Olha aqui. Tá aqui o Performance Monitor, extremamente conhecido por todos vocês. Você só talvez não estava ligando aí o nome à pessoa. Esse é o Performance Monitor. Beleza? Uma ferramenta que já existe há muito tempo dentro do Windows. É uma ferramenta do Windows. Uma ferramenta onde você tem como monitorar contadores, tá? Para fazer aí um health check, verificar a saúde do seu ambiente. Se você nunca ouviu falar do Performance Monitor, dá uma pesquisadinha, porque essa é uma ferramenta extremamente companheira do DBA. Tá? O administrador de banco de dados, ele fica extremamente íntimo do servidor através do Performance Monitor. Você gostou, né? Sim, você vai ficar extremamente íntimo do seu servidor se você começar a monitorar o ambiente através do Performance Monitor. Mas a ideia aqui não é a gente discutir muito a fundo sobre o Perfmon. Eu quero passar para vocês aqui uma dica para utilizar o Performance Monitor e coletar as informações que ele te retorna de forma automática. Então, eu tenho como criar o que nós chamamos de Collector Sets. Certo? Um set de coleta, tá? Ô, Vitor, eu tô vendo aí, ó, Data Collector Sets. Pô, eu tenho isso aí no SQL Server, Data Collector. Sim, você tem isso no SQL Server, o Data Collector. Se houver um grande interesse de vocês, eu posso postar um próximo vídeo falando também sobre o Data Collector, que é uma ferramenta sensacional para você capturar baseline. Ela tem muito mais funcionalidades, muito mais métricas do que as que eu vou coletar agora com vocês, tá? Só que ela necessita de um pouco mais de planejamento, tá? Ela vai usar um pouquinho mais de recurso do seu ambiente, um pouquinho mais de disco do seu servidor de banco de dados, tá? Ela tem que ser implantada com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado. Se houver interesse, é lógico, vocês vão me falar através do blog, através do vídeo. A gente faz um novo vídeo falando sobre o Data Collector. Então, eu vou criar aqui um coletor de dados, um Data Collector Set. Perfeito? Tá? E vou direcionar a coleta não para um arquivo no Windows, mas para um banco de dados. Você não entendeu? Vou falar de novo. Eu vou direcionar essa coleta não para um arquivo lá no file system do Windows. Eu vou direcionar essa coleta para um banco de dados em uma instância de SQL Server. Isso automaticamente. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar, lógico, ter uma instância de banco de dados que esteja disponível para esse servidor. Aí eu até faço uma sugestão para você que seja uma instância separada, que vai ser utilizada como a sua instância central de monitoração, onde você vai deixar todas as suas métricas, onde possivelmente você vai criar lá o seu servidorzinho de relatório, usar o seu reporting service para capturar essas informações e montar o relatório. Cuidado para não misturar muito as coisas, tá? Eu posso jogar essa informação no banco de dados principal de produção? Tecnicamente você pode. O meu conselho é que você não faça isso. O meu conselho é que você segmente, que você isole o banco de dados que vai ser utilizado para armazenar essas informações. Não mistura as coisas, tá? Porque num possível problema, você não vai saber quem é o causador disso. Então não vamos misturar. Vamos fazer uma coisa de cada vez, tá? Então vamos lá. Eu tenho que
instalar uma instância de banco de dados. Eu já tenho uma instância de banco de dados aqui instalado, eu estou no meu ambiente virtualizado, ambientezinho que eu montei. Então eu vou entrar aqui com vocês no meu Management Studio. Vamos lá. Então eu estou utilizando aqui, essa minha máquina virtual está utilizando já o Windows 2012, só que se você estiver utilizando o Windows 2008, funciona tranquilamente. O Windows 2003 funciona também tranquilamente. Tá? É o mesmo caminho, beleza, gente? Funciona no Windows 2003, no Windows 2008, 2008 R2 e o 2012, ok? Então eu vou utilizar uma instância que eu já tenho instalada aqui no meu ambiente e eu vou criar um banco de dados. Vou criar um banco de dados que vai servir apenas para armazenar essas minhas métricas, essa minha coleta. Então eu vou conectar aqui na minha instância e vou criar um banco de dados bem simples, que eu vou chamar de SysGTR, né? Sistema de Gestão de Recursos. Então, eu vou criar aqui um novo database, vou dar o nome para ele de SysGTR, Sistema de Gestão de Recursos, tá? Ok? E vou deixar esse cara aqui para ser o nosso banco de coleta. Percebe que eu não criei nenhuma tabela, então não tenho mesmo nenhuma tabela, tá? A tabela será criada pelo próprio Performance Monitor, ok? O Performance Monitor, ele pode ser configurado muito simples, de forma muito fácil, através de um wizard. Então, eu estou aqui, ó, Data Collector Sets, User Defined. Eu vou criar um novo, então, botão direito, New Data Collector Set. Perfeito? Vou dar um nome para esse meu Data Collector. Eu vou chamar ele de Perfmon. Vou chamar ele de Perfmon, tá? E eu vou criar através de um template, tá? Ah, Vitor, tem que usar o template? Não, não tem que usar o template. Mas olha que ideia interessante. Quando eu falo que eu vou criar através de um template, eu vou dar um next aqui para vocês visualizarem comigo. Eu tenho um template com contadores básicos, contadores para diagnóstico de sistema e contadores para avaliar performance do sistema. E é isso que interessa para a gente no servidor de banco de dados, avaliar a performance do ambiente. Tá? Ah, não, Vitor, pô, eu tenho uma experiência bacana com o Windows, eu já sei quais os contadores que eu não quero utilizar. Não tem problema. Eu vou voltar aqui, ó, Next. Opa, perdão, vou cancelar. Next não, né? Next, nós vamos para frente. Vou dar um novo Data Collector aqui, só para te mostrar. E vou dar aqui, ó, crio manualmente. E aí ele vai deixar eu escolher quais são os contadores. Pô, você já tem uma experiência maior? Ok, escolha manualmente os contadores. Para quem não tem uma intimidade com o Windows, não tem problema você escolher essa grande quantidade de contadores, tá? Começa com esses contadores e vai avaliando o que te interessa, o que não te interessa e vai montando o seu template, tá? Então vamos lá. Eu vou configurar esse cara, vou chamar ele de Perfmon, vou criar de um template, tá? Eu vou dar um System Performance, eu quero pegar informações de sistema, vou dar um Next. Inicialmente, ele vai dizer, estou gravando essa coleta neste diretório, só que eu vou trocar isso, vou mostrar para vocês como é que a gente troca essa ideia, tá? Vou dar um Next, ok? Eu não vou mandar ele startar, vou dar um Save and Close. Então, eu vou dar um Finish. Eu estou salvando o meu Data Collector Set. Ele está aqui, só que ele está parado. Percebe aqui comigo que ele está estopado. Ok? Por que eu deixei ele parado? Bom, porque agora eu vou criar um conector com o meu servidor de banco de dados. Tá? Para criar esse conector, eu preciso criar uma conexão ODBC. Vou criar uma conexão ODBC com o servidor de banco de dados SQL Server, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui as nossas tarefas administrativas, ferramentas administrativas, certo? E vou aqui, ó, ODBC Data Source, tá? 64 bits, vou abrir esse cara e eu vou utilizar System DSN. Já tem até algumas aqui que eu criei. Eu vou remover essas duas para a gente fazer do zero.
ok? Eu vou em System DSN e vou criar uma nova conexão. Então, vamos lá. Eu vou adicionar, é muito simples. Eu vou utilizar o driver SQL Server, tá? Finish. Ele vai pedir para a gente um nome para esse nosso data source. Eu vou colocar perfmon. E ele vai perguntar qual que é a instância. Eu vou conseguir utilizar o nome da instância porque eu estou no mesmo servidor, ok? Ah, Vitor, eu estou num servidor diferente e direcionando para um cara centralizado. Bom, você pode criar o alias, através do Configuration Manager, chamar o alias, que é muito mais vantajoso. Beleza? Eu vou chamar o nome da instância, estou na mesma instância, então eu venho aqui em Next. Eu vou usar a autenticação integrada do Windows, ok? Tá? Next. Vou mudar o banco de dados default. Então, olha só, aqui é importante. Eu criei um banco de dados que vai armazenar essa informação. Então, eu não vou deixar o banco de dados default para não correr o risco de criar e popular tabelas dentro de bancos de sistema. Então, eu vou mudar change database default. Está aqui o nosso sysgtr. Perfeito? Então, vamos lá. Vou criar esse sys, vou apontar para o sysgtr, next, finish, vou dar um test data source, ok, conexão confirmada, vou dar um ok, a conexão está pronta. Legal? Criado o nosso DSN, eu preciso apontar esse DSN no meu collector set. Então, voltei aqui para o Performance Monitor, está aqui, ó, perfmon. Eu vou no Performance Counter, que são os contadores que a gente selecionou, vou clicar com o botão direito e vou em Propriedades. Então, eu tenho aqui, ó, contadores de performance que são bem úteis para um DBA, avaliar a saúde do Windows, do servidor de banco de dados. Processamento, disco, memória, rede, todos os contadores que são bem interessantes para a gente analisar. Tá? E aqui embaixo, olha só, eu tenho o formato do log. Qual é o formato da informação que será gravada? Está inicialmente em formato binário e eu vou trocar. Eu vou colocar aqui, ó, SQL. Percebe que quando eu coloco o SQL, vou voltar aqui para vocês verem, inicialmente o DSN, né, o Data Source Name, ele está desligado. Percebe que quando eu coloco o SQL, ele habilita. E o nosso Data Source Name, perfmon, está aparecendo aqui. Então, eu vou selecionar esse cara. E aí eu posso, se você achar que a coleta de 1 em 1 segundo ela é uma coleta muito pesada, poxa, Vitor, eu não preciso pegar de 1 em 1 segundo, não tem problema. Olha aqui, ó, sample interval, você pode aumentar aí a frequência. Ah, não, Vitor, eu quero pegar aí de 1 em 1 minuto, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, 15, de meia em meia hora. Você que vai definir a quantidade de detalhe que você quer do seu ambiente. Legal? Para o nosso teste, para que a gente tenha alguma informação, para que eu consiga mostrar isso para vocês, eu vou deixar de 1 em 1 segundo e vou dar OK. Pronto! Está configurado a nossa coleta apontando para um banco de dados. Então, eu vou startar esse cara, ó, Start Collector Set. Vamos lá. Ele vai subir. Está startado aqui, ó, pode ver, tem um playzinho aqui no perfmon. E, automaticamente, dentro do banco sysgtr, que a gente apontou como banco de armazenamento da coleta, eu vou dar um refresh nas tabelas, percebe o seguinte, foram criadas 3 tabelas. Pô, Vitor, sério? Só isso? Cara, só isso. Quanto tempo você gastou para configurar essa coleta? E isso é muito legal. Vamos abrir uma query aqui para a gente dar uma olhada nas informações que estão armazenadas. Vou até aumentar um pouquinho aqui a minha fonte para você conseguir visualizar comigo. A coleta, o baseline já está pronto. Você já está fazendo aí um baseline do seu hardware. Isso em 10 minutos, no máximo, que a gente gastou aí. Então, eu tenho algumas informações aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha nas nossas tabelas aqui, ó. Eu tenho uma tabela que chama Display to ID, que tem a informação do nosso Performance Counter, ok? Do servidor que a gente está coletando a informação, certo? Aí eu tenho
counter data, vamos lá. Eu vou pegar aqui mais informações, vamos dar uma olhadinha nessa counter data. Aqui. Tem no display ID a informação do coletor, ok? No counter data, temos os itens sendo coletados. Olha isso, cara. Olha que sensacional. Olha que coisa sensacional, velho. Pô, Vitor, mas e aí? Como é que eu sei o que é cada um desses? É por isso que nós temos uma outra tabela chamada Counter Details. Vamos dar uma olhadinha aqui. Counter Details. Counter Details. Onde eu tenho detalhes sobre cada um dos contadores que eu configurei. Então, vamos lá. Display to ID, eu tenho a informação de qual é a coleta que está sendo armazenada. Perfeito? Tranquilos? Vitor, como assim? Imagina que você vai habilitar isso em um outro servidor. Certo? Você vai configurar isso no outro servidor e vai apontar para o mesmo banco, porque a ideia principal é que agora o sysgtr seja o banco de coleta principal. Então, quando você habilitar esse novo set de coleta em outro servidor, a gente vai ter uma outra linha aqui, numa outra coleta, ok? E eu terei, né, um novo machine name, um novo servidor sendo coletado. Então, eu tenho o counter ID, que é a mesma counter ID do counter data. Então, olha aqui, ó, counter ID. Poxa, tudo que é counter ID 1 é referente ao nosso contador de memória, né? O objeto é memória e o contador é o page faults por segundo. Cara, olha isso. Você tem a informação sendo coletada de 1 em 1 segundo. Lógico, eu deixei habilitado nesse intervalo bem pequeno para que eu conseguisse mostrar para você alguma coisa, tá? Mas já temos um baseline. Você pode utilizar essas tabelas com o Reporting Service e criar aí um relatório, um gráfico e apresentar para a sua gerência, para a sua diretoria e mostrar o porquê que você quer um servidor 2, 3 vezes maior que o servidor que você tem hoje. Ok? Você tem aqui, ó, a data da coleta, então monta aí um gráfico por data, mostrando a evolução do seu ambiente. Você tem a informação necessária para fazer um sizing legal do seu ambiente e saber aí as métricas médias do seu ambiente, saber qual que é o comportamento normal, conseguir identificar, depois que subiu uma determinada aplicação, que o uso de memória, poxa, ele saltou aí, aumentou 10, 15%. Se você não coleta essa informação, você está no escuro, cara. E o administrador de banco de dados, ele não pode ficar no escuro. Ele tem sempre que tentar, ao máximo, ter o detalhe na ponta dos dedos. Beleza, gente? Tranquilos? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma dica que eu uso até hoje quando vou atender um cliente mais antigo, ou até mesmo um cliente que já utiliza aí a SQL 2014 e que queira aí um baseline rápido para não ficar sem nada até que eu habilite ou configure um Data Collector ou um UCP, Utility Control Point, que é uma feature bem legal também. Isso ajuda demais. Não pode ficar sem baseline, cara. Se você ficar sem baseline, você sempre acaba tomando aí uma pequena, né, no bom sentido, uma invertida das outras áreas, porque você não tem como comprovar, você não tem como justificar que um determinado problema de performance aconteceu a partir de tal dia, você não tem como cruzar nem fazer um bom troubleshooting. Beleza, gente? Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da nossa série de dicas para um DBA iniciante. Fique à vontade, dê sugestões. Se vocês quiserem, eu mostro novas ferramentas de baseline, a parte de Data Collector, a parte do Utility Control Point, que são funcionalidades bem legais e que eu acredito que muitos de vocês nem saibam que existam essas funcionalidades. Fica à vontade, fala comigo, deixa um comentário no vídeo, deixa um comentário no blog, só não deixe de participar. Quero agradecer muito aí a atenção de vocês, tá? Espero que vocês estejam curtindo. Uma semana cheia de problemas para vocês, que você tenha aqueles problemas
cabeludaços, cara, aquele que deixa você de cabelo em pé, mas é que eu tenho certeza que com calma você resolve. E a cada problema superado, você está um passo mais próximo de ser um especialista na ferramenta. Beleza, gente? Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.